minhas lições e dos meus estudos. Mas vamos lá. Nosso curso, então, a disciplina Antropologia Teológica e Pneumatologia. Primeiro, eu quero iniciar apresentando, talvez, um conceito que os outros professores, aqueles que já lecionaram para vocês, já apresentaram, que é o conceito de teologia. Eu imagino que todos já conhecem este conceito de teologia. Mas eu quero trazer uma conceituação específica, que é a conceituação da escola francesa, da escola belga dos dominicanos, que trazem e dizem que teologia é fé em estado de pesquisa. Teologia é fé em estado de pesquisa, em estado de busca, de aplicação. Isso é teologia. Daí nós podemos falar de uma ciência teológica. Contudo, a teologia, ela é uma ciência que está enraizada na vida. Por quê? Porque há um elemento muito claro na teologia, não sei se lex orandi, lex vivendi. O que seria a tradução dessas três expressões? Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Lex credendi, a fé que eu professo. A fé que eu professo. Lex orandi, a fé que eu rezo. A liturgia que eu celebro. Lex vivendi, aquilo que eu vivo. A fé que eu professo, ela é celebrada na liturgia. Na liturgia, nós celebramos a fé que nós professamos. E a fé que nós professamos, a fé que nós celebramos na liturgia, deve orientar o modo como nós vivemos. Então, há uma ligação profunda entre a fé professada, a fé celebrada e a fé, o modo como eu vivo. A fé que eu professo, ela tem que influenciar no meu modo de agir. Por isso, há uma consonância entre fé professada, fé celebrada e fé vivenciada. São indissociáveis essas três realidades. Por isso que a teologia é fé, é ciência, mas que está enraizada na vida. A lei da fé, a lei da oração e a lei da vida. Licença, boa noite. Boa noite. Tudo bem? E este é o motivo pelo qual nos reunimos aqui. É para entendermos um pouco da fé que nós professamos, da liturgia que nós celebramos e da moral cristã que nós somos chamados a viver. E daí nós entramos, então, na emenda. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Apresentar uma reflexão teológica e sistemática do Espírito Santo. A sua presença no seio da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo como alma da igreja. E nós encontramos tal referência numa carta encíclica de Leão XIII, em que ele diz: se Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Ou seja, o Espírito Santo é este princípio vital, dinâmico, que dá vida, que revigora, que impulsiona a igreja. O Espírito Santo como alma da igreja.
Um outro objetivo é apresentar o Espírito Santo como fonte da experiência cristã. O Espírito Santo é o santificador. A ação do Espírito Santo na vida cristã. O Espírito Santo como o sopro que dá vida. Ou seja, vinculamos o Espírito Santo à criação. A epiclese sacramental, recordemos na liturgia, o momento que o sacerdote diz santificai pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que presentifica Cristo e a epiclese sacramental. Depois nós vamos desenvolver alguns temas específicos. Situar o ser humano no horizonte da salvação. Qual que é a matéria? Antropologia. Antropologia teológica. Situar o ser humano no horizonte da salvação. Iremos desenvolver alguns temas específicos acerca da pessoa humana. Recordemos o relato da criação. O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. Pergunta: com o pecado, o ser humano deixa de ser imagem de Deus? A semelhança permanece? A imagem permanece. Dignidade humana. Mas a semelhança, ela é fragmentada. O ser humano já não age como Deus age. Já não ama como Deus ama. E daí nós entendemos. O ser imagem de Deus é o que fundamenta a dignidade humana. Mas com o pecado se perde a semelhança. O homem, o ser humano, já não age como Deus age. Não ama como Deus ama. Então, nós vamos tratar e situar o ser humano no horizonte da salvação. É um olhar para a pessoa humana. Ontem, na aula inaugural, eu citei um trecho da Gaudium et Spes, número 22. Alguém se recorda qual é essa citação? O mistério do ser humano só se esclarece à luz do mistério do Verbo encarnado. O mistério do ser humano só se esclarece à luz do mistério do Verbo encarnado. Gaudium et Spes, número 22. Ou seja, o ser humano encontra em Cristo o seu modelo, o seu protótipo, a sua unidade de destino. Recordemos a frase de São Paulo: vivo, mas não eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Ou seja, o ser em Cristo, o configurar-se a Cristo é a expectativa e o desejo de todo ser humano. Este deve ser, porque em Cristo encontramos o nosso destino, o nosso protótipo, o nosso modelo. Então, ser em Cristo. Do homem em Adão, boa noite, ao homem em Cristo. O que caracteriza o ser humano em Adão? O pecado. O que caracteriza um homem em Cristo? A graça, a salvação. Eis o contraponto fundamental da nossa aula. Ser humano em Adão, o homem em Adão e o homem em Cristo. O pecado, a salvação. O que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12? Romanos 5, 12. Se há uma solidariedade no pecado de Adão, há também uma solidariedade da salvação em Cristo. Romanos 5, 12. Se decoraram essa passagem bíblica, a nota atribuída já é praticamente 10. Romanos 5, 12.
Vamos também falar um pouco do conteúdo programático. Deu para vislumbrar um pouco daquilo que a gente vai tratar ao longo desse curso? Tanto correlacionado ao Espírito Santo, pneumatologia, eu vou explicar este termo, quanto à antropologia teológica. Vamos ao conteúdo programático, aí na ementa. O esquecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. As heresias correlativas ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos Capadócios. Joaquim de Fiore e o milenarismo. O Filioque. O Espírito Santo. A ministerialidade da igreja e a unidade fundamentada no Espírito Santo. Eis aqui, 1 Coríntios 12, de 1 a 12. A diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Muito bem. O pecado original, o ser humano, criatura de Deus, chamada à vida. O pecado original, alguns pressupostos. E aqui, distinguir pecado original de concupiscência. Qual que é o significado destes termos? O pecado original no horizonte da salvação, no Novo Testamento. A doutrina do pecado original. Santo Agostinho e a crise pelagiana. A Idade Média até o Concílio de Trento. A teologia da justificação e a doutrina da graça. Os elementos da graça no Novo Testamento. A doutrina da graça na história da igreja. E aqui o tema fundamental, do homem em Adão ao homem em Cristo. Qual que é o método avaliativo? Vai ser uma avaliação no final do semestre, que está prevista, então, para dezembro deste ano. As últimas avaliações que eu fiz, nas duas últimas turmas, foi questão aberta. De uma prova, questão aberta, só que era presencial. Eu penso que, como está híbrido, não tem como dar uma prova aberta. É melhor de marcar, quem marca, faz em casa, não precisa fazer aqui para não ser injusto, né? Porque quem está em casa consegue ter mais tempo para consultar, para ver. Então, eu vou dar uma semana para vocês fazerem a prova e responder. É melhor, não é? Então, ótimo. E vai ser de marcar. O referencial teórico. Aí nós temos alguns livros importantes. Primeiro deles, que eu peço que portem sempre consigo, sobretudo nas aulas que iremos tratar, da parte bíblica. A Bíblia. Depois nós temos um livro que fundamentou toda a pneumatologia. Toda a aula de pneumatologia que eu vou lecionar ao longo desse semestre está neste livro, do Ives, Ação e Experiência do Espírito, Creio no Espírito Santo. E toda a parte de antropologia teológica eu retirei deste livro. É uma síntese, é um resumo de quando eu era seminarista, das aulas de pneumatologia e antropologia. O professor seguia este livro e eu ia anotando as aulas, então aqui eu compartilhei com vocês essas duas apostilas, as minhas anotações do período que eu era seminarista na sala de aula. Nós vamos desbravar tudo isso. O Dom de Deus, a Antropologia Teológica, de Juan Luis de la Peña. Depois nós temos 3 manuais dogmáticos. Trouxe 2 manuais aqui, eu trouxe este manual Dogmática 1, que tem a parte de pneumatologia, que é um manual do Schneider, e o Dogmática 2, que tem a parte da doutrina da graça. Está aqui a parte de antropologia teológica também do Schneider. Então, dividido nesses 2 manuais, aqui encontramos algumas aulas que iremos ter. Bom, seria isso. Alguém tem alguma dúvida dessa parte inicial?
Sim? Ele tem aqui na biblioteca? Esse não tem na biblioteca. Esse livro é uma preciosidade. Na diocese tem 2 pessoas que eu sei que tem ele. Primeiro, em espanhol, que inclusive a tradução em espanhol que ela tem, ela é melhor do que em português. Tem 2 pessoas que têm, um diácono permanente e o padre Ciselano, que lecionou. Ontem ele comprou em Roma, quando ele morava lá, e na época que ele deu aula, então ele utilizou esse livro. Então são esses 2 manuais fundamentais, o dom de Deus e a revelação e a experiência do Espírito. Seria isso, essa parte inicial? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir e iniciar a temática da pneumatologia, recordando que a metodologia das aulas será a seguinte: agosto e setembro, eu pretendo me dedicar à pneumatologia, ao Espírito Santo. Outubro e novembro, me deter mais na antropologia teológica. Essa é uma divisão mais didática. Evidente que, se nós terminarmos a parte de pneumatologia antes, nós já iniciamos a antropologia teológica. Iniciamos, então, pneumatologia. Todos estejam e portem consigo este material. Pneumatologia, a parte... Trataremos, então, do primeiro ponto aí do nosso conteúdo programático, o esquecimento do Espírito Santo. Por um tempo, houve um esquecimento do Espírito Santo durante a história. Em outros casos, houve até mesmo a negação da divindade do Espírito Santo, como é o caso de 2 heresias. Vocês vão corrigir aí na apostila. É um erro de digitação. Como é o caso de 2 heresias. Os macedonianos e os pneumatômacos. Essas 2 heresias negavam a divindade do Espírito Santo. Macedonianos e pneumatômacos. A palavra pneumatômaco significa inimigos do Espírito. Esse é o significado dessa palavra. Tanto os pneumatômacos negavam a divindade do Espírito Santo. Os macedonianos vão subordinar o Espírito Santo ao Pai, enquanto os pneumatômacos vão subordinar o Espírito Santo ao Filho. Essa é a distinção. Mas qual que é o plano de fundo dessas 2 heresias? A negação da divindade do Espírito Santo. Bom, e qual era a resposta, qual era a ressonância disso? Eles afirmavam que o Espírito Santo não era Deus, mas que o Espírito Santo era um modo como Deus agia no mundo. Deus age no mundo através de uma força. Essa força se chama Espírito Santo. Isso é uma heresia. E aí, isso vai ser combatido fortemente por um grupo chamado de capadócios. Os capadócios vão combater essas 2 heresias. Quem são os capadócios? São Basílio Magno, São Gregório de Nissa e São Gregório de Nazianzeno. Então, estes 3 santos, que chamamos de capadócios, eles vão combater estas 2 heresias. A heresia dos macedonianos e dos pneumatômacos. São Basílio Magno foi bispo, São Gregório de Nissa foi um teólogo e místico, e São Gregório de Nazianzeno foi bispo. Estes 3 santos viveram no século
quarto e combateram, então, essas duas heresias. Nós vamos aprofundar nisso quando estivermos discorrendo sobre a parte histórica. Então, tratamos um pouco sobre o esquecimento do Espírito Santo, a negação da sua divindade, até porque o Espírito Santo fica deslocado. Por que o Espírito Santo fica deslocado? Vocês já ouviram falar sobre aquilo que está acabando de economia da salvação? Algum professor já utilizou esse tema? Todo mundo tem clareza do que é economia da salvação? Vou explicar para ficar claro. A palavra economia, ela vem de dois termos gregos. O termo oikos, e o termo nomos. É a junção destes dois termos, oikos e nomos. A palavra oikos significa casa. E a palavra nomos significa lei. Qual seria, então, o significado da palavra economia, que é a junção desses dois termos? Significado etimológico seria lei da casa. Mas o que caracteriza a economia da salvação? É a ação de Deus no mundo. É a ação de Deus na salvação, a ação de Deus na existência que quer nos conduzir à salvação. Então, todos os gestos, toda atitude salvífica de Deus, todo agir de Deus que continua a operar a salvação por meio dos sacramentos, por meio da liturgia, nós chamamos de economia. Economia da salvação. Ficou claro o termo economia aplicado à salvação? E por que o Espírito Santo ficava deslocado? Porque ao Pai nós atribuímos é o Criador, a criação. Ao Filho nós atribuímos a salvação, é o Salvador, é o Redentor. Mas aí se pensava, se o Pai é o Criador, se o Filho é o Redentor, qual é o papel do Espírito Santo na salvação? Onde se insere o Espírito Santo no horizonte da salvação? Qual é o papel do Espírito Santo na economia? E aí a igreja chega a este termo. O Espírito Santo é o santificador. Aí nós atribuímos um papel ao Espírito Santo na economia da salvação, na economia salvífica. Não fica mais deslocado. Tem uma atribuição. Até aqui todo mundo está acompanhando? Ou não? Se não tiver, pode falar. Certinho. Jóia. Fala agora. Antes que a gente consiga. Então, qual é a missão do Espírito Santo na salvação do homem? É o santificador. Este é o seu papel na economia da salvação. Vamos, então, ao Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Antigo Testamento, na economia veterotestamentária. Todo mundo aqui tem clareza que a Bíblia, ela tinha a Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica, qual que é o nome dela? É o texto? Esse é o grego. Masorético. E qual é a Bíblia hebraica? Qual que é o nome? Septuaginta.
o texto grego. Qual é o termo que a Bíblia hebraica utiliza para falar do Espírito? É o termo ruá. Ruá. Então, no hebraico, nós vamos falar de Espírito com o termo ruá. Este é o termo hebraico para falar de Espírito. Então, na Bíblia hebraica, vocês vão encontrar este termo aqui, ruá. Quando se traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, qual foi o termo que eles utilizaram? O termo pneuma. Daí nós entendemos o nome da nossa disciplina, pneumatologia. Pneumatologia. Então, o termo pneuma. Termo pneuma, para falar do grego. Então, qual é o significado do termo ruá? O termo ruá significa força, inspiração. E qual é o significado de pneuma? Sopro. É o sopro de Deus que dá vida. Mas tanto inspiração quanto sopro tem uma conotação de vida. Então, o Espírito, no texto e na economia veterotestamentária, ele sempre indica algo correlacionado à vida. Inspiração. Sopro de Deus. Então, este termo, ruá, que aparece 380 vezes no Antigo Testamento, ele sempre indica vida. Sempre tem uma conotação de vida. Então, ruá não é algo desencarnado, mas sim algo que dá vida, que vivifica a carne. Isso é o Espírito. Todo mundo está compreendendo? Até aqui? Vamos ver algumas passagens. E para dinamizar, eu peço que vocês me ajudem a ler. Quem estiver com a apostila. Primeiro, a concepção de Espírito como força de Deus. Alguém pode ler? O Espírito como força de Deus. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Senhor, teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. Josué atravessará a tua frente, conforme o Senhor te falou. Há uma concepção de Espírito como força de Deus. A ação do Espírito de Deus na vida humana que gera força. Vamos continuando. Pode seguir, a senhora lendo. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. Cheio do espírito de sabedoria. Força de Deus. Pode continuar? Então o Espírito do Senhor virá sobre ti. O Espírito do Senhor virá sobre ti. Força de Deus. Quem dirigiu o Espírito do Senhor, ou como conselheiro, o instruiu? Isto. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. O Senhor desceu da nuvem, falou e tomou o Espírito que repousava sobre ele e colocou nos 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Força de Deus. E o faraó disse a seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então, aqui nós percebemos nessas passagens o Espírito Santo como força de Deus que capacita o homem. Força de Deus que capacita
o homem. Depois nós vamos para uma concepção de espírito do período dos juízes. Quem são os chamados juízes nas Sagradas Escrituras? São chefes, guerreiros, carismáticos, que têm uma força sobre-humana e são suscitados por Deus nas circunstâncias críticas para Israel. Então, Deus age suscitando homens. E aí nós vamos perceber isso. Pode continuar lendo, professor? São espécies de chefes guerreiros, carismáticos, têm uma força sobre-humana, são suscitados por Deus em circunstâncias críticas para Israel. O Espírito do Senhor esteve sobre ele, e ele julgou Israel e saiu à guerra. O Espírito do Senhor revestiu Gedeão. Samuel apanhou um vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi, e a partir desse dia que também. Então, aqui nós vemos o Espírito de Deus que suscita homens nas circunstâncias críticas para o povo de Deus. E como o Espírito Santo age na nossa vida, é imprevisível na nossa história. E sempre suscita uma pessoa para nos dar uma palavra de esperança. Então, aqui nós percebemos a concepção do Espírito para o período dos juízes. Depois nós vamos para o período dos profetas. A palavra profecia, do grego, profetes. A palavra profecia, na língua grega, qual que é o horizonte do profeta? Quem é o profeta dentro do contexto das Sagradas Escrituras? São o canal de comunicação de Deus aos homens. Por vezes nós ouvimos que Deus falou pela boca do profeta. Canal de comunicação de Deus aos homens. Yves Congar, que é um dos referenciais teóricos que tomamos para seguir, ele elege 3 profetas que estão mais vinculados ao Espírito. Yves Congar é um teólogo, foi cardeal e foi muito importante para a teologia, sobretudo o campo da eclesiologia do Vaticano II. Isaías usa o termo voar por 50 vezes. Ezequiel por 40 vezes. Em Isaías, voar significa o sopro de Deus. Este é o sentido dado por Isaías. Então, se eu perguntar na prova, qual que é o significado, qual que é o sentido de voar para o profeta Isaías? Sopro de Deus. E aí nós temos algumas passagens, por exemplo, naquele dia o Senhor dos Exércitos é que será coroa de esplendor e grinalda magnífica para o resto do seu povo. E espírito de justiça para aquele que exerce o julgamento, e força daqueles que repelem o ataque na porta. Então, aqui nós percebemos o Espírito como o sopro de Deus. Vamos continuando. Até que seja derramado sobre nós o Espírito do alto. Então, o deserto se transformará em vergel, ou seja, um terreno onde se cultivam árvores frutíferas. Então, nós vemos o Espírito como o sopro de Deus que transforma. Sopro de Deus que
transforma. Depois tem algumas passagens de Ezequiel e de Joel. Aqui, quero só está relacionada com a escatologia. Qual é o significado de escatologia? As últimas coisas. Este é o significado do termo escatom. Então, Joel correlaciona o Espírito com a escatologia. Depois nós temos os escritos sapienciais. Qual que é o termo fundamental dos escritos sapienciais? Sabedoria. O que é o Espírito Santo, então, para os escritos sapienciais? É a sabedoria de Deus. Qual é a concepção de Espírito nos escritos sapienciais? Sabedoria de Deus. Todo mundo está anotando? Sabedoria de Deus. Então, a personificação do Espírito é a sabedoria. Vamos a essa passagem de sabedoria 8, de 2, aliás, sabedoria 7, 22. Sabedoria 7, 22. Pois a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. Nela, a sabedoria, há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo. Então, em Sabedoria 7, nós vemos a identificação. Eis uma pergunta muito importante, que estará na prova. A identificação do Espírito Santo com a sabedoria. A identificação do Espírito Santo com a sabedoria. Essa é a concepção dos escritos sapienciais. O que nós vimos até agora do Antigo Testamento? O Espírito Santo como força de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Espírito Santo que suscita pessoas nas circunstâncias críticas. Espírito Santo como força de Deus. O Espírito que suscita pessoas nas circunstâncias críticas para o povo de Israel. Depois, o Espírito Santo que comunica a mensagem de Deus pelos profetas. E, por fim, aí. Então, estes foram os pontos chaves. Se porventura sintetizarmos o Antigo Testamento e a concepção que se tem de Espírito no Antigo Testamento, vocês podem elaborar e vislumbrar esta realidade. Duas coisas que eu quero chamar a atenção que estão aí na conclusão da apostila. O Espírito é ruá, é sopro, é ação de Deus, sobretudo para a animação e para a vida. O Espírito, em uma palavra importante, o Espírito vivifica. É o sopro de Deus que dá vida. E o Espírito que conduz. O Espírito que guia através da mensagem dos profetas,
Então, esses dois elementos, o Espírito que vivifica e o Espírito que conduz, que guia. Eis aqui a conclusão que nós temos do Antigo Testamento, nessas duas realidades. Alguma pergunta? Está claro? Ou não? Quer que repete alguma parte? Retoma? Ou não? Está claro? Então, nesses minutos que faltam, nesses 7 minutos, vamos fazer uma revisão da aula. Agora, eu pergunto, vocês respondem. Se não há dúvida, primeiro, qual que é a concepção de espírito para os sapienciais? Sabedoria. Como correlacionar o espírito com os profetas? Qual que é o papel do profeta? Quem é o profeta? Canal de comunicação, anunciador. O que tem a ver espírito com os juízes? Diante das circunstâncias críticas, das dificuldades, Deus suscita pessoas. O espírito como força de Deus. E aí nós chegamos a essas duas conclusões: o espírito que e o espírito que conduz e guia. Quem se recorda o nome das duas heresias que surgiram, que negavam a divindade do Espírito? Epideumatômacos. Eis a pergunta. Tanto os macedonianos quanto os pneumatômacos há uma subordinação, que nós chamamos na teologia de subordinacionismo. Os pneumatômacos subordinavam o Espírito a quem? Ao Filho. E os macedonianos ao Pai. Muito bem. Bom, viu? Para combater essas heresias, qual que é o nomezinho que eu utilizei? Capadócios. Por que os capadócios são importantes? São fundamentais? Eles são fundamentais? Eu acho que eu não falei isso não. Mas vou falar agora. Para o concílio que aconteceu no ano de 381. Qual foi o concílio de 381? Quem souber não precisa fazer prova. Ele tirou 10. Constantinopla. Constantinopla. Então, o concílio de Constantinopla, primeiro. Quando que ele aconteceu? 381. No concílio de Constantinopla, primeiro, se afirma a divindade do Espírito Santo. Através de uma jaculatória muito comum. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Eis aí a afirmação do dogma da Santíssima Trindade. A mesma glória que se dá ao Pai, se dá ao Filho e ao Espírito Santo. Por quê? Porque na Trindade tem um princípio, que é o princípio da unidade. Unidade. A mesma glória que se atribui ao Pai, se atribui ao Filho e ao Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas divinas. São 3 pessoas, mas uma mesma essência, uma mesma divindade. E por isso damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso. Nós agora, depois dessas considerações iniciais,
Vamos ao Espírito no Novo Testamento, apenas para introduzir, uma vez que a nossa aula já caminha para o fim. Analisamos que o Espírito aparece no Antigo Testamento 380, aparece como força, como vento, como inspiração. Fizemos um percurso sobre os juízes, aqueles que agem sob a força de Deus. Os profetas, que são um canal de comunicação de Deus aos homens. Deus fala pelos profetas. E dos sapienciais, em que temos uma personificação do Espírito como sabedoria. Então, estes são os pressupostos. Para falar do Espírito no Novo Testamento, um elemento é fundamental. O batismo. Este pressuposto é necessário. Recordemos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Se não nascer do alto, da água e do Espírito, não é possível ser salvo. O batismo é necessário para a salvação. Fundamentação bíblica. Está em João, no Evangelho de João. Batismo necessário para a salvação. E está também no Código de Direito Canônico. Depois, por curiosidade, vocês podem abrir o código no cânon 849. 49. Lá vocês vão explicitar que o batismo é necessário para a salvação. Bom, acabou, né? Então, até a próxima aula, com a graça de Deus. Espero que tenha sido frutuosa. Deus abençoe. E qualquer dúvida, permanecemos à Amém. disposição. Deus. Saudade do time. Só não pegar essa caneta, por favor?
Pessoal de casa, boa noite. Espero que estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Vi um joinha ali do Denise, da Irene, os que estão de casa, né? Petrina, a Cleide, a Olga, a Izzy, a Josi, Magali, boa noite. A aula que vocês estiveram estudando agora, né, a respeito do ser humano do ponto de vista da salvação, que é próprio da antropologia teológica, toca muito a aula que nós teremos agora, que é sobre a vida divina que foi comunicada aos homens, né, à humanidade. E aí nós vamos chamar a nossa disciplina de sacramentologia. Alguém sabe o que significa? Claro, né? Quase uma tautologia. Sacramento. Meu Deus. Sacramento. Mas. Ok? Nós teremos 14 aulas para mergulhar nessa realidade que é bem extensa. Então, nós vamos ter algumas aulas. Na verdade, uma aula só na semana serão apenas 4 vezes, né? As outras semanas teremos 2 aulas por semana. Vamos lá, pessoal? Vamos ter fé? Estou aqui empolgado para começar a falar disso. Pessoal de casa, então, vamos fazer nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aí às vésperas da solenidade, né? Pelo menos aqui para nós, é uma devoção muito grande, né? A Assunção de Maria ao céu, aquela criatura que foi elevada, né, por Deus em corpo e alma, por ser uma alma completamente entregue à ação da graça, né? Que nós possamos pedir que esse mesmo Espírito Santo, que santificou Maria Santíssima, também inunde todos os espaços da nossa alma com sua graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Badia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos 14 aulas, né? E o restante das horas do curso é estudo pessoal ou atividades, enfim. E nós vamos estudar sobre 7 sacramentos. Claro que eu teria uma tentação a falar de um sacramento a cada 2 aulas, né? E assim encerrar o nosso itinerário. Não é isso? 14 por 7, acho que fica bem legal, né? Mas não funciona assim. Porque primeiro a gente precisa de uma teoria geral com relação aos sacramentos. E quem vai nos auxiliar nesse estudo é principalmente o catecismo. Ok?
o catecismo na sua segunda parte. Vamos lá, o catecismo ele é dividido em 4 partes. A primeira, sobre 12 realidades. 12 artigos de fé. Então, nós temos o símbolo dos apóstolos. Depois nós temos 7 realidades, principalmente, que são os sacramentos. Depois nós temos 10 realidades, que são os mandamentos. E depois nós temos uma realidade, que é reconhecer Deus como Pai. O que eu estou falando? 4 partes. Sobre o símbolo dos apóstolos, o credo. A segunda parte, sobre os sacramentos e a liturgia, a vida. Na terceira parte, sobre a dimensão moral, ou seja, a nossa parte cotidiana, né, de obediência aos 10 mandamentos. E a última parte, sobre a oração, que é sobre o Pai Nosso. Por isso que eu falei de 12, 7, 10 e 1. Isso ajuda a memorizar? 12 artigos de fé, 7 sacramentos, 10 mandamentos e 1 Deus que é Pai. Aí eu lembro da oração que Cristo nos ensinou. Porque no fim das contas, toda a nossa experiência de fé diz respeito à paternidade divina. Existe no céu um Deus que eu chamo de Pai. Entendem? Por isso, um dos livros centrais, eu não sei se vocês conhecem esse amarelinho, mas eu acredito que ele pode nos ajudar nesse curso, é sobre a segunda parte. Mas falo de liturgia e falo de sacramentos. Na elaboração daquela apostila, eu usei principalmente, né, o trabalho do professor Felipe Aquino. Não sei se já ouviram falar dele também. E ele faz uma dinâmica bem prática. São 4 dimensões que eu tentei abordar em cada sacramento. Primeiro, a exposição geral. Depois, a exposição no catecismo. Terceiro, a parte que aparece no Código de Direito Canônico. Vocês já estudaram o Código de Direito Canônico? Ok? E depois o rito, que é a parte litúrgica. Tranquilo, pessoal de casa? Ótimo, ótimo. Além disso, tem um outro livro que eu acho que pode nos auxiliar em alguma parte do estudo. Talvez no começo, no meio, no fim. Vale a pena a gente ter muito contato, porque é a palavra de vida eterna, né? Mas não é porque a gente vai usar a escritura que eu vou chegar na aula e falar aonde que está a unção dos enfermos na Bíblia, né? Quando a gente começa por aí, é como se eu quisesse fazer uma viagem de ré, né? Não é assim que a gente faz a melhor viagem, né? Dirigir de ré é péssimo. A gente começa pela teoria geral para depois ir alcançando cada uma dessas realidades. Geralmente esse tipo de pergunta, né? Onde que está na Bíblia, costuma ser mais polêmica do que fecunda, né? A Igreja Católica que inventou que é 7 sacramentos. Mentira. Né? Quem inventou isso foi Jesus Cristo e eu não sei por que 7, ou por que 8, ou por que 9, mas ele quis, né? A Igreja já tem isso como claro e há um bom tempo, né? Inclusive ela ratificou isso no Concílio de Trento, século XVI. Ah, cara, mas eu não acho que deve... Né? Eu não acho que existe instituição da Eucaristia. Né? Mas todos os sacramentos a gente pode procurar a base a respeito deles nas Sagradas Escrituras, na tradição. O que mais? Tá bom, né? Magistério. Magistério? Magistério. O tripé da nossa doutrina. Pessoal, estamos ambientados? Tranquilo? Eu não me apresentei, mas acho que não é novidade para ninguém, né? A gente vai considerar o seguinte: o sacramento vamos lá. Isso aqui. Vou começar da parte mais objetiva possível. Posso perguntar isso numa prova? O que é um sacramento?
Olha só, ué, vocês já estudaram isso aqui. Eu posso ir embora. Sinal visível, uma graça invisível. Sinal visível de uma graça invisível. Alguém pode me dar um exemplo? Batismo. Batismo? O que tem de visível no batismo? Água? E o que é invisível no batismo? O que o batismo faz com a criança? Muito óbvio, né? Torna ela filha de Deus. Eu vejo alguma coisa acontecendo ali sobre ela se tornar um filho de Deus? Isso é invisível. O que eu vejo? Primeira realidade. Eu olho para um sacramento, eu devo me perguntar qual é o sinal visível e qual é a graça invisível, ok? Pessoal de casa, aqui no quadro eu escrevi apenas isso, né? O sinal visível de uma graça invisível. Está lá na nossa apostila. Não, que horror. Não, é que eu estou pedindo no grupo para não estar dando para ler. Pessoal que está em casa e não está conseguindo ler, eu dito, sinal visível de uma graça invisível. Isso aqui está horrível, tá? Vocês não vão querer ocupar a memória. Eu estou sem material ainda, que eu não fui na cidade. Denise, não dá para acessar aí pelo computador, não? Você está acompanhando pelo celular, né? Eu assisto pelo próprio celular. Isso. Não, mas eu estou acompanhando você. Depois eu assisto a aula de novo. Perfeito. Até chegar o material. Você quer mesmo essa foto? Olha só o que acontece. Existe, no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 seguintes, 3 realidades. Para fazer discípulo, para batizar e para ensinar. Então tem ensinar no começo, ensinar no fim e no meio, batizar. Por quê? Porque a forma de entrar na igreja é pelo sacramento. Vocês já estudaram sobre a igreja? Eclesiologia? Batismo, igreja, tem tudo a ver, né? Olha só, o que isso significa? Que existe um modo pelo qual Deus quis que a graça que ele conquistou, ela fosse comunicada. E aí eu não preciso gastar tempo para explicar a economia, né? Economia tem a ver com finanças e administração econômica. Economia, olha que legal. Não tem a ver. Tem a ver com o quê? Vem de duas palavrinhas gregas? Sim? Vocês são tímidos? Vocês não eram tímidos. Tem a ver com oikos e nomo? Eu estou achando que... Oikos e nomos. Economia sacramental. Isso vocês não ouviram falar ainda não? Não, né? Sim. Já vimos, sim. Ó, eu tô ficando embaçado pro pessoal de casa. Por que eu tô ficando embaçado? A minha mão tá legal. O foco. Pronto, aí. Eu tô da cor do quadro também, né? Lá. Essa camisa não é verde. Que cor que é isso? O quê? Tá, eu tenho um daltônico na aula, deixa. Eu não vou te perguntar nada quando eu quiser falar de cores. Azul, marinho. É bem marinho, né? Onde tá assim, lá no errado, você não tá. Vamos lá. Quando eu falo de sacramento, eu falo de economia sacramental. Pelo menos alguma coisa, né? Para justificar minha vida. Economia sacramental é a forma com que Deus quis dispensar suas graças.
Vou repetir. Economia sacramental é o modo pelo qual Deus quis dispensar. Quando eu falo isso, faz sentido? Vocês imaginam uma dispensa? Onde existem as graças, e aí você chega lá e fala, eu preciso disso e disso e disso? Né? Deus, através da sua obra redentora, ele nos conquistou a graça da salvação. Sim ou não? Mas como é que a salvação entra na minha vida? O pior é a letra, Esse é o dom de engano. Nossa, ficou ótimo. Ficou ótimo. Continue assim, viu? Até o Cadê de próximo. caligrafia? O modo pelo qual a humanidade participa da vida divina, a gente chama de economia sacramental. Vamos ver o que o catecismo fala disso? Parágrafo 1113. A gente pode começar na segunda parte, aí tem os parágrafos introdutórios. Sobre economia sacramental propriamente dita, 1076. Pois não, Mati? Dá licença. É o quê? 1076. Sobre economia sacramental. Pessoal de casa, eu escrevi aqui 1076. É pouco importa, né? É melhor falar. Pelo menos não está torto. Esse Já quadro melhorou. ali é fixo, né? Está provado que a culpa não era minha, era aquele pedido daquele quadro rotinho. Pô, do jeito que vocês tentam me ajudar é impressionante. Eu não sei se eu saio feliz, né? Se eu saio, Assim, então, né, eu já vou tomar um antidepressivo, né, depois da aula. Mas ainda tá bom, que ainda dá para distinguir uma letra da outra. É ótimo desse jeito. Nossa, tá maravilhoso. Eu vou escrever dessa forma. Mas se você fosse advogado, eu acho que eu estava condenado já. Eu podia. Pessoal, economia sacramental aparece no parágrafo 1076. E agora eu vou precisar ser bem rápido, porque já são 9h19. Vamos lá. Vamos tentar montar uma linha de raciocínio. Era só para ver se vocês lembravam como que eu escrevia antes. Agora eu vou passar a escrever direitinho. Não, está ótimo. Eu vou entender. Vamos pensar comigo? Isso aqui é uma obra do... Quem realiza isso aqui primeiro, através de nós? Vamos pensar qual foi a primeira obra que a gente veio falar do Espírito de Deus na Bíblia. O nome de Deus. Você comeu esses 40 livros A criação. de criação. Porque da eclesiologia. Quando Deus criou o mundo, ele já pensava na salvação, sim ou não? Sim. Depois a gente vai ver uma outra parte em que ele vem efusivamente. Criação e Santificação. Não, salvação. salvação barra santificação. Né? Vou colocar isso. Obrigado.
As duas obras são duas faces de uma mesma. Vamos pensar o seguinte: quando Deus ele criou o ser humano, ele criou para quê? Antropologia teológica, né? Talvez não foi a matéria de hoje. Ele criou para que nós participássemos de sua vida. Ok? Isso faz sentido? Que história é essa de participar da vida divina? A gente chama isso de comunhão? Comunhão com Deus? Como que a comunhão acontece na nossa vida? Geralmente a gente chama também de graça? Sim ou não? Vamos lá. A obra que o Espírito Santo ele realiza primeiro é a obra da criação. Ele queria nos comunicar a sua vida divina. Um dia Deus ele vai naquela tarde, uma tarde diferente de todas as outras, porque naquele dia ele busca pela obra-prima da sua criação, que é Adão e Eva, e ele não encontra. Lembra? Capítulo que eu estou falando. Gênesis, que capítulo? Boa. Gênesis 3, o que acontece? Pecado, né? Pecado. O que o pecado causa? Morte, o que mais? Opa, repete. Inimizade. O que foi quebrado? A inimizade quebrou a... Então o que a gente perdeu? Perfeito? A criação estava comprometida. O que a gente precisa fazer para restabelecer a vida divina? Pronto. Então agora entra em jogo o segundo plano, que Deus previa desde o início, ok? Então existe uma criação e uma salvação. Mas quando eu olho para um outro capítulo 3, lembra que em Eclesiologia a gente falava muito do 12? Vamos tentar buscar capítulos terceiros. Porque depois eu quero falar dos sacramentos da iniciação, que são... Vamos pensar? João capítulo 3, o que acontece? Nicodemos. Ótimo. Necessário, José? Que história é essa de nascer de novo? Sim, mas eu já sou velho. Não tem como um homem entrar no ventre materno. Do que é que Jesus estava falando? Comunhão. Nascer da água e do Espírito é receber a vida divina. Ok? Se eu perguntar o que a criação, o que Gênesis 3 e João 3 tem a ver, vocês vão saber me dizer? Sim, né? Com certeza, ok? Não tá legal? Vamos fazer diferente. E aí, fazer um pouco. Gostei. Deus criou o ser humano. E por que você está escrevendo ele?
Esse aqui era o Malco. São Pedro cortou. Esse aqui é Pedro. Vamos pensar o seguinte. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Criou o ser humano. Homem e mulher os criou. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Homem e mulher. Deus é comunhão. Não é sozinho. São quantas pessoas? Uma única substância. Deus. Uno e trino. E criou o ser humano para comunhão, sim ou não? Ele fez o homem e a mulher. Intrinsecamente existe uma disposição para comunhão, mas não é a única forma de comunhão. Porque a comunhão plena ela se dá no amor, que se realiza de várias formas. E no fim das contas é a oferta de si mesmo. Mas quando Deus nos criou, o que me interessa é pensar que esse ser humaninho, ele foi criado por Deus, mas ele recebeu aqui uma vida natural. Agora a gente quer recriar, a gente quer fazer uma nova criatura, ok? Vamos fazer uma nova criatura? A gente fala de um outro organismo. Agora a gente vai pensar no organismo espiritual. Lembra do batismo? Por que o batismo é a porta de entrada de todos os outros sacramentos? Porque é ele que cria em mim um homem novo, nascido da água do Espírito. Só estou falando do batismo como realidade estática? Não. Porque o batismo ele não é apenas um evento no meu passado, mas ele diz respeito a uma nova criação, ok? Esse organismo espiritual, ele acontece na minha incorporação a Cristo. Ok? E eu me torno o quê? De Cristo? Corpo. Eclesiologia, beleza? O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Aonde que eu estou querendo chegar? Vamos pensar rapidão. Quando Deus ele criou o ser humano, ele criou ele naturalmente, e existe uma natureza e uma vida natural. Essa pessoinha que eu tinha desenhado aqui. Só que Deus ele quer fazer uma nova criação e aí ele vai comunicar a própria vida. Eu estava falando de uma realidade natural, agora eu estou falando de uma realidade sobrenatural. Tranquilo? Todos os 7 sacramentos existem para gerar Cristo em nós. São Paulo vai dizer, até que Cristo se forme em vós. Até que Cristo se forme em vós, em mim, em ti, em nós. Essa é a realidade que a gente chama de igreja. A igreja, ela existe para comunicar o anúncio do evangelho e do sacramento. E de fazer discípulos, batizar e ensinar, ok? Mateus capítulo 28. Vamos pensar o seguinte, existe uma vida natural, agora ele fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, e aí eu falo de uma vida sobrenatural, ok? Tranquilo? Realidade sacramental existe para vida sobrenatural. O batismo me torna filho de Deus. Como filho de Deus em Jesus Cristo, eu posso receber a vida nova que ele conquistou na sua salvação. Vamos pensar o seguinte, Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, sim ou não? Como é que a graça de alguém que morreu há 2000 anos atrás alcança esse infeliz que era condenado e escravo do pecado? Por meio da sua igreja. Que é a continuação do corpo de Cristo na história. E como é que a graça de Cristo entra na minha vida? Nos sacramentos, no batismo. Eu sou gerado como filho de Deus. Na crisma, eu sou confirmado como aquele que alcançou a maturidade, e existe um sacramento que me alimenta, exatamente como numa vida biológica, eu falo de uma vida espiritual, a Eucaristia, batismo, crisma e Eucaristia. São os sacramentos que a gente vive para iniciar a vida cristã, ok? Existem 2 outros sacramentos que restabelecem a graça caso eu possa perdê-la. 3 sacramentos me conferem a graça divina nesse sentido. Primeiro, o batismo, que é a água simbolizando a purificação. Eu estou jogando água na criança para lavar ela da sujeira física, material? Não, aquela água é a água que purifica da sujeira mais profunda. 2 pecados, quais? O pecado original e os pecados que ela puder ter cometido.
Ah, uma criancinha, que pecado ela tem? Nenhum. Agora, se for um adulto, do pecado original e dos pecados cometidos. Sim ou não? É um batismo lava do pecado. Sim ou não? Quais outros dois sacramentos que lavam o pecado? Confissão e unção dos enfermos. Beleza? Quais são os da iniciação da vida cristã? Quais os outros dois sacramentos para restabelecer essa vida de Cristo? Perfeito. E agora existe na maturidade cristã o sentido próprio de vivermos a nossa santificação em um estado de vida concreto. E existem para isso duas graças. Uma que nos configura a Cristo enquanto núpcia, Cristo que é esposo da igreja, e assim São Paulo entende o matrimônio, ou me configura como Cristo sacerdote, propriamente dito. Quais esses sacramentos? Do matrimônio e da... Perfeito? Então, quais são os 7 sacramentos que eu disse? 3 de iniciação, batismo e iniciação, batismo, crisma e eucaristia. 2 de cura, mas eu quis deixar claro que o batismo também me curou, né? Mas 2 propriamente de cura, que é confissão e unção dos enfermos. E existem 2 sacramentos de serviço. A ordem é clara, né? É um sacramento para que o sacerdote se doe pela igreja. E qual que é a forma de santificação na vida matrimonial? O serviço primeiro é ao seu cônjuge. Uma pessoa, quando ela se casa, a forma sacramental que ela encontra Cristo cotidianamente, eu vou repetir, sacramental é na pessoa do seu cônjuge. Isso aqui é muito sério. O sacramento, ele realiza uma obra e ele produz uma graça. Isso está lá na apostila. O que isso significa? Quando uma pessoa ela vive o sacramento do batismo, a graça a obra realizada é de que ela é perdoada do pecado original, purificada, né? Ela é incorporada no corpo místico de Cristo, mas além da obra existe uma graça. Ela ganha, quando ela é batizada, a graça santificante. É aquela para santificação. Cada um dos sacramentos, eu disse que geram Cristo em nós. Nós vamos pensar o seguinte: eu disse que no fim das contas a vida de cada pessoa é uma caminhada para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Então Jesus é o sacramento do Pai, ok? O que eu quero dizer com isso? É bem simples. Quem me vê? Por que eu usei a palavra sacramento? O que é visível, nesse caso? Jesus. E o que é invisível? Perfeito? Jesus, sacramento do Pai. E a igreja? Perfeito. Faz sentido? Existe Deus Pai que habita no escondido, em luz inacessível, mas ele se dá a conhecer por meio do Filho, que é sacramento do Pai, e Cristo, como luz dos povos, se dá a conhecer na história humana através do sacramento universal de salvação, que é a igreja. Isso faz sentido? Ah, não, mas a igreja é invenção humana. Olha a beleza. Olha a perfeição. Imagina que você acha um cadeado perdido. Passam-se 20 anos, você está fazendo uma viagem lá no Egito, né, conhecendo aquelas pirâmides, e você acha uma chave. E de repente aquela chave encaixa no cadeado. Qual que é a chance de uma chave no cadeado se encaixar? Sim, por acaso. A verdade cristã, ela é consistente porque ela deriva da revelação que é divina.
Fecha parênteses. Isso tudo para dizer o seguinte. Aquela graça que Deus previa desde toda a origem da humanidade, ela acontece em Jesus Cristo, que é quem se torna humano, para que nós, seres humanos, pudéssemos nos tornar deuses. Que história é essa de nos tornarmos deuses? Sim, primeiro porque o cristão, ele é o quê? Outro Cristo. Segundo porque nós fomos feitos, Gênesis 1:26, imagem e semelhança de quem? De Deus. Olha, cara, mas Eles vão devolver pro humano, então. a semelhança. É porque bendito é Deus, cara. Perfeito. O ser humano, constitutivamente, continua carregando a imagem de Deus. A semelhança nós perdemos. Qual capítulo da Bíblia? Gênesis 3. Mas como é que o pecado entra na história humana? Ah, come daquela fruta ali. Vocês serão como... É pecado ser como Deus? Sim ou não? Deus nos quer como Ele, então Ele nos criou em mais semelhança. Para a gente querer ser Deus, eu acho que sim. Né? Porque como Deus, Ele nos criou como Ele. O que é o problema? Eu acho que chama aquilo de soberba, Soberba, desobediência. O que é isso? É uma espécie de paradoxo, não? Porque se Adão e Eva viviam em paraíso, eles tinham condição divina. E aí, se eles tinham condição divina, oferecer para eles a característica de deuses. Onde que está o mistério desse paradoxo? Olha só. Isso é muito interessante. O demônio é aquele que, mentindo, divide. Ah, come, e aí vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Deus já nos tinha feito para sermos semelhantes a Ele. O problema do pecado não é que possamos ser semelhantes a Deus. O problema é como nos assemelharmos a Deus. O pecado está e consiste em querer ser como Deus sem a graça de Deus. O sacramento, ao invés, é o modo pelo qual eu posso me tornar semelhante a Deus por meio, através da graça de Deus. Aquela comunhão que foi perdida, porque existe nesse movimento de soberba e de desobediência uma suposição de fazer ser Deus sem a graça de Deus. Conhecer o bem e o mal. Não, nós não conhecemos o bem e o mal. Quem nos apresenta o que é bom e o que é mal é a graça de Deus. Tá claro? Então, quando essa desobediência, essa soberba, essa autossuficiência nos aparta da graça, Deus, ele restabelece imediatamente um plano para que a humanidade pudesse pedagogicamente ser conduzida até que na plenitude dos tempos Deus, ele se faz homem para que então nós, seres humanos, nos tornássemos, pode falar, eu já disse, divinos. Isso tem um termo grego, né? Essa compreensão geralmente aparece mais na igreja no Oriente, no rito oriental. Essa dimensão da divinização do homem, ou deificação, fazer Deus, ou teoses, né, em grego. Esse movimento é o que São Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso espírito, mudai a vossa mentalidade, revestir o homem novo. Que metanoia é essa? Que revestimento é esse? Isso aqui é uma transformação radical. Vamos lá? O que é que o batismo realiza em mim? Ele me torna filho de Deus. O que eu me torno então? Divino. Naquele momento de daqui, batismal, aquela criança é divina. Divinizada. E ela recebeu toda a graça para ser santa. O que é santidade? Sede santos como vosso Pai é santo. O que é a perfeição? O que é a plenitude do ser humano? Eu vim para que todos tenham vida e vida... Ele está falando do quê, meu Deus?
Ele está falando de uma plena comunhão. O que é que acontece com o prego quando eu coloco ele na chama, no fogo, e deixo ele ali um bom tempo? Que cor que eu vi aquela chama primeiro? Azulada, alaranjada? Depois que o ferro ele fica muito tempo exposto ao fogo, com o que ele começa a se parecer? Com o fogo. Camões ele já tinha dito isso, né? Transforma-se o amador na coisa amada. São João ele vai dizer, Deus é amor. E ele nos amou por primeiro e nos enviou o seu Filho. E nos comunicou o seu Espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus, nos sacramentos, nos comunica. Vocês entendem essa palavra? Comunicar não é comunicar por palavra. Comunicar é o que um cano faz para deixar a água da caixa d'água chegar no teu chuveiro. Ele vai ligar, ele comunica, né? Ele cria um caminho. Exatamente. Em Deus, nós, expostos ao amor, vamos nos tornando semelhantes a Ele. Perfeito? A obra de deificação ou divinização que nós estamos afirmando não é presunção, porque nós não estamos falando em sermos como Deus. Mas é o contrário. É para que Deus... Por que faz isso? Porque o Deus se fez plenamente humano. Primeiro, para nos conquistar a redenção. Para que fôssemos perdoados do pecado. Ok? Mas não foi só com essa dimensão negativa, ou seja, romper aquela consequência do pecado. Deus ele se faz homem para que nós fôssemos alcançados por uma vida divina. Isso aqui é invenção minha? Não. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o sentido do Evangelho. Vamos pensar o seguinte. Cada um dos sacramentos, eles dizem respeito não a uma teoria, mas uma... Vamos lá. Isso aqui vai precisar ficar claro. Quantas vezes na vida eu posso ser batizado? Quantas vezes eu posso ser crismado? E quantas vezes um sacerdote pode ser ordenado sacerdote? Eu disse 3 exemplos de sacramentos que imprimem caráter, marca. Não dá para apagar. E nem precisa repetir. É para sempre. Cara, se um sacerdote morrer, vai para o inferno. Ele vai para o inferno com a marca de pátria. Até lá. Os outros sacramentos, a gente não diz que imprime caráter nesse sentido. Mas é um quase caráter. Agora tem 3 que não se repetem. Por que eu quis tomar esses 3 exemplos? Porque eles agem tão profundo no nosso ser que nem mesmo a morte é capaz de apagar. Se você foi batizado, você vai carregar eternamente essa marca. Você pode ser batizado e depois negar a graça de Cristo. Ele pode até sofrer as consequências por isso. Mas até no inferno, aquela pessoa que foi batizada, ela carrega a marca. O que eu quero dizer? Com relação aos sacramentos, a gente precisa ter clareza de que são os instrumentos pelos quais a verdadeira santificação acontece. Tá claro? Amanhã é feriado, né? Então, assim, né? Aquela expectativa já. Foi desupada desse ano do ontem, né? Aquela experiência escatológica do já e onde não, né? Por tudo que Deus fez, que Ele faz e que Ele fará, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, muito obrigado por nossa aula de hoje. E até a nossa aula no dia 27. Se Cristo não nos visitar antes, né? Obrigado. Pessoal de casa. Um abraço para todos aí. Tchau, Denise. Com Deus.
Josi, Irene, Olga.